Eu chamo a sua atenção para o nosso slide. Eu vejo em você. Que conversa é essa, né, de eu vejo em você? Semana passada a gente deu início a uma série que trata sobre Deus nos provocar e nos chamar para participar da história dele. Só que quando Deus nos chama para participar dessa história, além de nos redimir, além de nos perdoar, Ele nos desperta para uma atividade, um trabalho, uma vocação, um serviço. E o que acontece? Nessa coisa de nos despertar, Deus vai se aproximando da gente e vai falando para a gente, olha, tem uma história maior para você participar. Eu tenho algo a mais na sua vida. Eu tenho algo para realizar na sua vida. Eu tenho algo para te conceder. Não poucas vezes, vários dos servos de Deus olham para si mesmo e falam assim, quem? Eu? O Senhor está me chamando? O Senhor está me escolhendo? O Senhor tem uma obra na minha vida? Alguns aqui de talvez um pouco mais conhecimento bíblico lembram um episódio quando foi... e Deus tem umas estratégias assim que deixa a gente um pouco chocado. Por quê? Chega um enviado de Deus para uma senhora de idade bem avançada, para lá dos seus 80 anos, e fala para a senhorinha, olha, você vai ter um filho, e fala para o marido, você vai ser pai de uma grande nação. Aí pensa esse casalzinho de senhorzinho, né? Olhando para eles, olhando para e ouvindo aquela mensagem, olhando assim. Era como se Deus chegasse, eu vejo em vocês os pais, pai e mãe de uma grande multidão. O que Abraão e Sara via neles? Nada, que fosse possível que essa promessa, que essa profecia concretizasse. Então, eu digo isso porque alguns de nós, eventualmente, no início da idade, falam assim, eu vejo em você, e de repente fica pensando assim, não, essa deve ser uma palavra para a turminha aí que está começando a vida agora, aqueles que recém-casados, ou os que são jovens ainda estão para entrar na faculdade, começar a carreira. Eu acho que é uma palavra... Não, gente. Essa coisa de eu vejo em você, Deus dizendo para a gente que enquanto estamos aqui, Ele tem coisas para resolver e realizar em nossas vidas. Deus tem caminhos, Deus tem oportunidades, Deus tem inúmeras portas para se abrir. Essa semana, no grupo da diretoria da Junta de Missões, teve 2 aniversariantes. 2 pessoas extremamente envolvidas com a obra missionária. Um de Santa Catarina e o outro de Teresina, no Piauí. E eles estavam comemorando o aniversário deles como diretores da Junta de Missões. E eu fiquei considerando assim, o tanto que esses homens estão trabalhando e vendo coisas acontecer, participando de coisas que Deus está dando chance deles participar, que bem possível que eles com 40 não imaginavam ser possível. Com 50 talvez não imaginavam. Com 30 talvez. E agora eles estão com 65 cada um e vivendo experiências muito deliciosas com o Senhor. Então, essa coisa de eu vejo em você, essa coisa de Deus renovar episódios e nos surpreender com coisas que a gente não imaginava, é coisa de Deus. Deus faz isso. Então, quem sabe essa série desse mês seja uma série para você abrir o seu coração. Abrir o seu coração e considerar assim, olha, tem muitas páginas ainda dessa história, tem muitos episódios, tem muitas coisas boas que Deus pode nos envolver e Ele quer te envolver. Vira e mexe, eu provoco alguns de nós aqui a falar assim, olha, vamos orar. Deus, nos dá a chance de participar do que o Senhor está fazendo do mundo. Posto isso, eu quero ler 2 Reis com vocês. Um texto bem interessante das Escrituras. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e precisamos do Senhor. Fala com a gente por intermédio do Teu Espírito, edifica o nosso coração e nos leva, Senhor, a fazer aquilo pelo qual o Senhor nos criou. É dar glórias ao Teu nome. É honrar o Senhor. É reconhecer que o Senhor é maior que tudo e muito mais desejável do que tudo que a gente possa imaginar. Assim oramos no nome do Salvador Jesus. Amém. Seguinte, gente, depois da morte de Davi, Davi começou um grande reinado na história do povo de Deus. Aí o filho dele, o Salomão, com a sabedoria, ele levou o reino de Israel a uma prosperidade gigante e ganhou forças demais. No entanto, aos pouquinhos, no meio de muita abastança, o coração de Salomão se desviou. E ele se envolveu em inúmeros casamentos e parcerias, e aos pouquinhos ele foi negligenciando a adoração. E as escrituras mostram para a gente assim, que se distanciou do Deus Criador, numa postura de idolatria, de adorar, de se deleitar, de ter como alvo da vida algo que seja colocado no lugar de Deus, isso vai trazer consequências extremamente danosas, e foi isso que aconteceu. O reino foi dividido. Normalmente, quando você lê a Bíblia, você descobre que depois de uma época tem um reino do norte e um reino do sul. O reino do norte ficaram 10 tribos e o reino do sul ficaram 2 tribos. E aí, esse livro aqui que a gente está lendo, ele conta, tem 1º Reis e 2º Reis. No 1º Reis ele fala muito do reinado de Salomão e como foi essa decadência, até chegar à liderança de Acabe no reino norte. E no 2º livro de Reis, vai aparecendo com força, vai diminuindo a expressão dos reis e vai se notabilizando as figuras dos profetas. E por que isso acontece? Porque Deus está deixando uma mensagem muito explícita. Quando os líderes da nação começam a desencaminhar-se e desencaminhar o próprio povo, o que Deus deixa explícito é o seguinte, é que Ele manda os seus mensageiros para dizer assim, olha, ainda que vários de vocês não estejam se curvando à minha grandeza, à minha soberania, ao meu domínio, eu não deixarei de persuadi-los a voltar-se para mim. E por isso ele vai enviando profetas e mais profetas. Nesse livro que a gente leu aqui o capítulo 5. E no capítulo 4, esse tal de profeta que eu mencionei, o Eliseu, que foi um sucessor de Elias, ele vive uma série de histórias muito interessantes, gente. Apenas esses 2 profetas, Elias e Eliseu, são dotados de muito poder divino, de fazer coisas milagrosas, de fazer coisas muito expressivas. É interessante isso aqui, porque assim, Moisés foi usado por Deus na libertação do povo, e Deus fez milagres enormes. Depois, quando você chega na história bíblica, você vai ver muitos milagres de Deus, no contexto desses 2 profetas, Elias e Eliseu, e depois você vai ver o Senhor Jesus fazendo muitos milagres, e no início da jornada dos apóstolos, logo que a igreja começou a ser formada e ser espalhada pelo mundo. Por que eu estou falando desses 3 momentos pontuais? Porque vira e mexe, o mundo evangélico brasileiro fala muito de Deus, e fala muito de Deus em termos de milagres e milagres e milagres, e várias pessoas ficam numa expectativa enorme de que esses milagres ficam prometendo milagres, prometendo feitos. E na história bíblica, essa sucessão contínua de milagres sem parar não é a regra. Dá para se dizer que ela é a exceção. Quando você olha para a própria história do cristianismo, não é assim. Poucos de nós vão ouvir falar, vão conhecer, não, eu conheci uma pessoa que era paralítica e passou a andar. Eu conheci um surdo que passou a ouvir e passou a falar. Eu conheci alguém da mão encolhida que eu vi a mão crescer. Isso são situações muito isoladas, porque Deus é poderoso para fazê-lo, mas essa não é a regra. E é importante eu acessar esse livro de muitos milagres, e às vezes a gente acessa o livro e fica assim, poxa, eu li isso aqui, agora eu quero trazer isso aqui e aplicar automaticamente para a minha vida, achando que porque eu li, Deus está falando comigo, e é isso exatamente que vai acontecer. E ao longo de todas as escrituras você vai
perceber que isso é uma exceção. Mas indo para o texto, André, a mensagem é sobre eu vejo em você. O que está acontecendo? Essa história começa com um tal de um general, um comandante, que está doente, ele está numa situação bem delicada, e a coisa não está boa para ele, só que tem uma situação inusitada, né? Então vamos para essa história. O texto começa dizendo para a gente que tinha um comandante sírio, um grande general, que obteve uma grande vitória sobre Israel, e aí é chocante isso aqui, ó. Por quê? Por que é chocante? Porque o texto fala assim, olha, ele venceu Israel, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Isso passa batido para você, mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem era do exército do inimigo. O povo de Israel tinha sofrido uma grande derrota. E Deus tinha usado um comandante, dado vitória para um comandante. Pensa que bagunça assim, Deus está levantando e dando vitória sobre o inimigo, para acabar e arrasar com as nossas vidas. Pensa no choque. Então, não era alguém que chegando perto de Israel seria bem-vindo. Então, a história está sendo contada com uma série de situações bem complicadinha. Ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra. Alguém poderoso, alguém cheio de força, alguém que tinha histórico de grandeza, de realizações, mas que tinha uma doença. E uma doença para a época terrível demais, que colocava a pessoa em extremo isolamento e a vida dele estava sentenciada. O detalhe nessa história que surpreende a gente é que eles foram e fizeram uma filha de Israel, uma filha do povo de Deus, de escrava. Foram roubar uma menina e ele levou e falou assim, essa moça, minha esposa, está precisando de uma serviçal. Essa menina vai ser, ela vai ser a empregada lá em casa. Vai ajudar a Maria, brincadeira, não sei o nome da esposa do Naamã, mas vai ajudar a dona lá. E levou a menina para casa, a menina não é falar do nome dela. E aí a gente fica se perguntando assim, e eu queria chamar a atenção de vocês para a história dessa menina, que não sabemos quem é, o que fez, sabemos que era do povo de Deus. E foi levada escrava, e estava dentro da casa do inimigo, agora tendo que o resto da vida trabalhar de graça, e sabe-se lá com quais correções que viriam sobre a vida dela. Não veria mais os seus familiares, não veria... Vamos imaginar assim, cadê Deus? Onde está Deus nessa história? Onde está Deus numa história dessa? Como assim dá para a gente acessar um texto desse e considerar assim, o que é isso? Porque na nossa cabeça não cabe esse tipo de história. O povo de Deus é atacado pelo inimigo, uma das filhas, e aí quem tem filha consegue imaginar até com frio na barriga, foi levada para o cativeiro, e aquele comandante levou ela para a casa dele. Eu penso que as pessoas mais belicosas, mais aguerridas, mais vingativas, imaginariam assim, ela tem que arrumar um jeito de sentenciar todo mundo daquela casa, ou com veneno, a hora que eles estiverem dormindo, dá um jeito de fazer uma matança lá e voltar. Não pode ficar na casa desse povo, povo malvado, povo perverso, povo terrível, que acabou com a gente, matou vários de nós, levou vários escravos e agora está com a nossa filha lá. E o texto fala disso daí. Agora, a gente, o que não sabe é como Deus estava trabalhando no coração dessa moça. O que Deus trabalhou no coração dela, e a gente tem algumas suspeitas, por quê? Porque uma história dessa poderia falar assim, e assim acabou a história da serva. A serva, essa é só uma história de uma tragédia. Um enredo desse dá chance da gente ver Deus oferecendo esse texto para a gente, e oferecendo essa história para a gente, a partir dessa menina, com a seguinte percepção, eu vejo em você mais do que uma tragédia. Porque essa é a nossa temática desse mês. Eu vejo em você. Quem vê em você? Deus. E Deus mostra para a gente que Ele vê na história dessa menina, que poderia ser apenas uma história triste,
ele vê algo mais do que uma tragédia. E da onde que a gente deriva isso? É disso aqui, ó. O texto continua dizendo assim: um dia a menina, a moça, disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da lepra. Olha que coisa espetacular, porque assim, se depois de um tempo caminhando, você vai descobrir, e eu já enfatizei isso, mas eu sei que a gente tende a esquecer, a história não é minha, a história não é de Naamã, a história não é sua, a história é de Deus. Olhar e ler as escrituras e se perguntar assim, o que Deus está fazendo? E por incrível que pareça, por mais que o seu coração não se interesse às vezes nisso, né? Eu sei que às vezes o nosso coração está assim, a história de Deus, não, passo esse timeline, essa aí eu passo para cima. Eu quero achar a minha história. A gente faz isso. Mas é uma delícia quando Deus curva o seu coração e mostrar para você, não é a sua história. Você ficar obcecado pela sua história, autocentrado na sua história, nas suas realizações, nos seus sonhos, isso te faz mal. Isso te destrói. Você é liberto quando Deus arranca você das suas histórias e foca na história dele. E o texto bíblico não é para falar da menina, não é para falar de Naamã, é para falar de como Deus está construindo a sua história. E para um povo que estava sendo pressionado pelos sírios, na sequência vai ter outra situação externa que vai pressionar ainda mais, que são os assírios. E vai vir muita devastação por causa do que Deus está fazendo. Deus estava levando uma grande correção a esse povo. E nesse momento, Deus está mostrando para eles, ó, a minha graça vai muito além do que vocês imaginam. O que eu estou fazendo está para muito além de vocês. E eles estavam assim, porque a gente tende a fazer isso. A gente fica imaginando, e eu espero que você não imagine isso, que Deus está circunscrito a esse espaço. Não. Deus está redimindo pessoas em muitas igrejas nesse bairro. E muitas igrejas nessa cidade, e muitas igrejas nesse estado, e muitas igrejas, e para além de onde a gente possa imaginar, Ele está chamando filhos e filhas em lugares que a gente não imagina, enviando o seu povo, enviando os seus filhos, para que lá o testemunho seja anunciado e o reino dele, que dura para sempre, não seja jamais derrotado. Deus está fazendo o seu reino acontecer. E aí, que interessante, a menina chega, olha, o meu senhor está com lepra. Se o meu senhor fosse na terra de Samaria, e ela estava falando de quem? Ela estava falando do profeta Eliseu. Ele ia ser curado. Gente, como assim? Fez o que fez para ela era escrava, ela estava sendo dominada, ela sabia a maldade que esse general tinha feito. Mas que coração é esse? O que a Bíblia está ensinando para a gente? Ela está ensinando assim, ó, os seus filhos de Deus, espalhados pelo mundo, a despeito das tragédias que eles vivem para o reino de Deus. Eles vivem para a glória de Deus, eles vivem para enaltecer a Deus, a despeito do seu sofrimento, independente das suas dificuldades. Ela estava no cativeiro e decide fazer o quê? Decide fazer o que filhos e filhas de Deus devem fazer, fazer o bem. Fala assim, não, meu Senhor. Gente, eu fico agoniado com isso. Falo assim, ó, eu imagino, e eu não acho que ela era uma santinha. Eu imagino assim, e eu penso isso porque as escrituras dão chance da gente pensar como o ser humano é complicado. Se entrar na história dos reis aqui, você vai perceber. E entrar na história de gente que a gente gosta muito, por exemplo, eu gosto muito de Davi, mas Davi pisa na bola feia em muitos episódios. Quando a gente entra nessa história, a gente pode falar, será que em algum momento, essa menina pensando, com todas as tristezas que ela sentia, saudade de casa, saudade dos pais, saudade da terra dela, da língua dela, e a hora que ela ficou sabendo que o homem estava doente, com uma doença que não tinha cura, eu sou tentado a pensar que ela vibrou, num primeiro momento, mas é só uma suspeita minha. Né? Não pense, você fala, não, André, eu acho que não, tudo bem. Mas é possível, porque vai falar que você não pensaria. Você fala assim, não. Sabe, no jeito de pensar do evangélico brasileiro, ele fala, viu, tocou no servo do Senhor, tá leproso agora. Vai ver o que vai acontecer com essa família, vai tudo ser destruído.
a gente fica, tipo uma macumba gospel, assim, que alguns fazem. É feio, gente, isso não tem nada a ver com Deus. Nós não somos desses, mas embora tem salmos que a gente chama de imprecatórios, salmos assim que o salmista está orando para Deus esmagar a cabeça do inimigo. E não é o inimigo Satanás, é o outro povo ali que estava atacando ele. E eu presumo que em algum momento veio na menina aquela vontade. Mas eu também presumo que na aflição, na angústia dela, em vários momentos ela começou a orar. E o Espírito de Deus que persuade, que arranca as nossas maldades, que vai trilhando o nosso coração duro, que vai nos inclinando para coisas boas, colocou no coração dela, olha, você tem a resposta para esse homem. Você tem a solução para essa família. E talvez ela se debateu, mas finalmente ela chegou para a senhora dela, minha senhora. Olha, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha da onde veio a palavra. E aí, o que acontece? E é impressionante, porque o texto já dá um resumão. Ele não fala que a esposa foi lá falar para o homem, e que o homem ficou com dúvida, não sei não, essa é dos inimigos. A gente vai acreditar nessa menina? Vai que tem uma armação aí. Não, aí acreditou. Numa menina sem nome, de alguém que tinha uma vida marcada por tragédia, chegou e falou, e disse de onde viria a esperança. E aí Naamã vai contar para o rei já fala assim, então vai para lá, manda uma carta, chega para o rei lá, e avisa o rei, olha, o rei de Israel, vim aqui para ser curado, chega o comandante com a carta lá, o rei fica doido, fala assim, não, isso é um complô, tão de armação, sou eu Deus agora para curar? E aí ele fica desesperado, achando que era uma armação. Está lá a comitiva do comandante, o comandante, eu vim aqui para ser curado, tem alguém para me curar aqui. E o rei não lembrava que tinha um profeta na terra. O rei não lembrava. Olha que interessante, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, chegou uma carta, né, dizendo que estava sendo enviado, o servo dele, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Vocês, como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Sabe o que é curioso dessa história? Uma menina fraca, escrava, reconhece o poder de Deus. Reconhece que Deus se manifesta, que Deus age. Agora o rei, que devia ser esse que deveria estar ensinando, liderando o povo no caminho de Deus, no momento que a notícia chega, ele estremece e ele não lembra quem poderia dar resposta. Sabe, esse texto mostra, gente, como que posição, situação não nos garante aproximação de Deus. Condições da vida não são garantias, não são testemunhos. Dificuldades extremas não são necessariamente o testemunho de que Deus está longe da gente. E facilidades imensas, como um trono, também não nos diz que a gente está perto de Deus. Esse texto mostra isso. O homem que deveria ter discernimento não tem. A menina que estava exilada, ela tinha discernimento e sabia que tinha resposta para aquele homem. Mas aí é uma coisa bacana do texto, mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, ele mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, ele saberá que há um profeta em Israel. Antes que a gente se empolgue com, Eliseu é um camarada, não. O que Deus deixou muito explícito era que os profetas eram mensageiros dele. E que era assim, o sinal da presença de Deus, embora o rei e boa parte da nação estivesse muito longe de Deus, Deus não deixou de manifestar a sua glória e a sua graça. E quando os que de dentro não criam, os que eram de fora eram alcançados porque eles criam. E Naamã, em certo sentido, estava acreditando, não, vai ter cura lá, vai ter cura lá. O episódio é muito legal, gente, porque daí o Naamã chega ali, o profeta, ele vai até o profeta, e ele chega até o profeta Eliseu, e quando a comitiva chega, o pessoal avisou os servos do profeta, o pessoal que trabalhava com ele,
o comandante da Síria está aqui. Ele não vai ao encontro, ele só manda um recado, fala para ele ir lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos lá, que ele vai ser curado. Gente, pensa num comandante poderoso, que chegou com uma comitiva, tinha já feito algumas batalhas e vencido aquele povo. Ele se sentiu extremamente desprezado pelo profeta e ficou indignado. Ele falou, da onde? Eu saí lá da nossa região, tinha 2 rios muito mais lindos que esse Rio Jordão aqui. Agora esse camarada não vem ao meu encontro, não vem falar. Eu estava esperando que ele ia vir até mim, que ele ia me dar uma palavra, que ele ia se levantar. Olha lá, ó. Eu pensava que ele certamente sairia falar comigo, ficaria em pé. Leproso. Ele tinha todo um ritual traçado na cabeça dele, como que o profeta tinha que agir. E no momento que eu li, eu falei assim, Naamã é muito parecido com a gente. Porque por mais que você não tenha estudado muito teologia, você tem alguns padrões que você acha que é o padrão de Deus agir. E esse texto é uma quebra total. E as escrituras querer colocar Deus num padrão. Deus, os caminhos dele são sempre maiores do que os nossos. E o comandante fica doido, gente. Fica uma arara que ele está disposto a voltar. Ele fala assim, eu vou embora daqui. Vai curar nada, vou mergulhar nesse rio, coisa nenhuma. E ele está saindo. E aí, de novo, algumas pessoas, muito sensacional, chega. Então os seus oficiais se aproximaram dele e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Gente, que bom pessoas que se aproximam na jornada da gente, e a hora que você está pensando em fazer uma besteira, a pessoa vem com uma palavra de sabedoria e te persuade a fazer diferente. Que gostoso, né? Esses oficiais, você vê que o texto mostra assim, os poderosos no texto estão muito perdidos. Seja o rei de Israel, seja o comandante, sem muita noção. Mas os fracos, eles estão com boas palavras. Gente, não é à toa que as escrituras mostram esse padrão. Por quê? Porque as escrituras sempre vão enaltecer a fraqueza. Porque elas sempre vão desprezar a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência. O Senhor fala assim, olha, que Deus escondeu as glórias dos mistérios deles aos sábios, aos poderosos, e decidiu apresentar aos pequeninos. É assim que Deus coloca você, servo e serva de Deus, como um pequenino. As escrituras dizem assim, olha, que Deus escolheu as coisas doidas, loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas que não são, para confundir as que acham que são. Nosso Deus, gente, ele desdenha da soberba e da prepotência, e esse texto, ele enaltece isso. Você vê os frágeis e os fracos fazendo um trabalho lindo, enquanto os poderosões estão perdidos. Fato é que Naamã decide mergulhar. Ele mergulha e ele sai todo restaurado, fica doido. Ele fica encantado e ele faz um negócio muito curioso. Ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu percebi que só tem um Deus mesmo. E aí você vê a ação missionária de Deus na finalização do enredo. Ele falou, só tem um Deus, Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E agora, para mim adorar o Deus, porque daí na cabeça dele, o Deus era o Deus da terra. Deus estava relacionado ao local. Aí, por causa dessa teologia meio estranha dele, mas você percebe a fidelidade dele. Ele decide, deve ter dado trabalho para os cavalinhos lá, porque ele decide levar uma montoeira de terra de Israel para a terra dele, para que daí ele espalhou a terra, para daí na terra dele agora ele ia adorar o Deus de Israel, porque achava que o Deus, como ele não podia vir ali, ele levou a terra para lá. Mas era uma expressão da fidelidade, do entendimento. E aí ele faz um negócio muito legal, depois você pode ler todo o texto na sua casa. É muito legal que ele fala para o profeta, profeta, eu só tenho que te dizer um negócio, já pedi desculpa antecipadamente. É porque o meu rei, ele serve um outro Deus lá. E ele chama eu para fazer isso junto. Então, porque eu sirvo a ele, todo lado dele, eu vou ter que ir junto para o templo. Mas você saiba que não é isso que eu quero. Então você já vai me desculpando. Gente, coisa assim, o poderoso comandante, que chega crendo em quase nada,
por causa de uma palavra de uma menina que entendeu que Deus tinha algo para ela e a vida dela na presença de Deus era mais do que a tragédia anunciada. Ela deixou-se conduzir pelo Espírito de Deus, fez o bem para aquele que tinha feito mal, entregou uma palavra de esperança à vida de uma família, de um homem que era um inimigo do povo, mas ele se tornou amigo do povo porque primeiramente ele se rendeu ao Deus desse povo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa história. É inevitável a gente perceber o seguinte, alguns paralelos que, enquanto eu li esse texto, eu percebi, olha, teve alguém que foi levado para o exílio, teve alguém que foi levado cativo, e no cativeiro fez bem aos seus inimigos. Na verdade, ele orou pelos seus inimigos. Ele fez mais, ele morreu pelos seus inimigos. Éramos inimigos de Deus. E o verdadeiro servo que foi levado cativo fez isso pela sua vida. Enquanto eu vi a cena do Naamã mergulhando no Jordão para ser curado da lepra, eu não tive como não lembrar que o Senhor Jesus também precisou mergulhar no Jordão. Ou, melhor para nós que somos presbiterianos, ele não mergulhou, ele ficou até a barriga assim, e daí João Batista jogou uma água assim nele, tá? Senão eu me complico com a denominação. Mas, de fato, ele foi batizado no Jordão para curar a nossa lepra. Não foi para ele, foi por nós. Sabe, eu quero chamar os músicos para se posicionar, porque esse texto, essa história, não é apenas a história da menina sem nome, com uma grande tragédia. A tragédia estava contada. Os discípulos se dispersaram, amedrontados, com medo. O que vai acontecer com o nosso Senhor? E aí, gente, de repente alguns viram a madrugada, passa-se a madrugada, um julgamento terrível aconteceu, mentiras foram contadas, e as histórias, eles vendo. Uma sexta-feira, o Senhor caminhando com uma cruz, como um condenado do Império Romano, indo para a sentença, subindo ao Morro da Caveira, ao Gólgota, carregando uma cruz pesada, aquele homem nu, ensanguentado, homem de bem, homem de dores, carregando aquela cruz maldita. Depois ele é pregado nessa cruz, que tragédia é essa? Ele é levantado e vê aquele rosto lindo, belo, aquele olhar de amor agora sangrando, agoniado, sendo desprezado, cuspido e debochado. Que tragédia, que tragédia. Deixa eu dizer, ele fez tudo isso por nós. As escrituras explicam esse gesto dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele deu o filho para você. Ele deu o filho para você. Para quê? Para que as suas tragédias não te definam. Ele suportou a pior tragédia, a sua tragédia, a minha tragédia, para que a gente fosse reconciliado. A morte era sua. O seu pecado merece a morte, a sua mentira, a sua inveja, o seu ciúme, a sua ganância merece condenação. Ele levou os nossos pecados na cruz. E todo aquele que olha para Ele com confiança tem perdão, tem restauração, é reconciliado para uma nova história de amor, para viver essa história bonita. Sabe por quê? Porque ele não ficou na cruz, o corpo dele foi tirado, ele foi colocado numa tumba, e ao terceiro dia, foram procurar ele lá, ele não estava mais lá, ele aparece vivo dizendo, Maria, Maria, ela, mestre, vai contar para os seus irmãos que eu estou vivo, ele ressuscitou, ele vive para sempre. E ele falou assim, olha, comam, tomem o cálice da nova aliança, comam o pão que é o meu corpo. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar anunciando a minha morte, até que eu venha. A sua vida não é uma tragédia. Não importa o que aconteceu, Deus vê em nós mais do que uma tragédia. Ele sofreu a tragédia para redefinir. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, chamado para a obra, para o reino eterno dele, para a nova criação, onde ele está reconciliando com ele mesmo pessoas que ele ama e reunindo num povo. Participe disso.
Envolva-se nisso, fala assim: Senhor, eu estou aqui, me disponho, eu quero convidar você a participar dessa mesa. Quem pode participar, André? Todo aquele que faz parte da igreja de Jesus, todo aquele que entregou a vida para Cristo, que foi batizado, que já professou a fé, que falou assim: eu sou de Jesus. Você é convidado a essa obra maravilhosa. Eu quero convidar o presbítero Hélio, quero convidar o presbítero Rodrigo para vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. A gente vai abençoar esse pão, esse cálice, e depois comeremos junto essa obra maravilhosa, para que o Senhor te abençoe, o Senhor te dê vida, o Senhor te dê graça. Vamos orar? Deus bendito, aqui está o pão. O Senhor disse que era o pão partido por nós. Aqui está o produto da videira, e a gente consagra ele ao Senhor, lembrando que o Senhor disse: isso aqui é o sangue da nova aliança. A gente sabe que o Senhor Jesus se faz presente aqui, derramando graça. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe seu povo, que no desfrutar dessa mesa, Senhor, o Senhor lembre que todos aqui são vistos pelo Senhor, mais do que a tragédia que cada um já precisou vivenciar, e que o Senhor dê restauração, que o Senhor dê renovo, e que o Senhor abençoe para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.